tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Monteiro e é com muita alegria e carinho que a gente está fazendo e iniciando mais uma aula aqui no Educa Recife. Eu espero que tudo seja bom, que você esteja bem e a gente vai começar essa aula. Eu gostaria de apresentar o meu colega de trabalho, o excelente professor André Riceliano. Bom dia aí, professor, que tudo seja bom aqui conosco. Pessoal, hoje nós vamos falar com a galerinha do 9º ano de anos finais, beleza? Nós vamos abordar o tema Past Tense of Regular Verbs, ou seja, passado com os verbos regulares. A gente vai estar dando essas pausas, porque é o seguinte, os verbos regulares, o passado em si, ele é imenso, imenso. Tem passado simples, tem futuro do pretérito, tem o passado perfeito, então são vários temas dentro de um tema só. Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar eles, step by step, pedacinho por pedacinho para vocês, para que a coisa fique bem, sabe, bem tranquila, que você consiga acompanhar o nosso ritmo de aula, tá certo? Então, só lembrando para vocês que se vocês quiserem reprisar essa aula, à tarde ela passa aí também. Tem um aplicativo do Educa Recife, estamos no YouTube, então não tem desculpa para quem quer aprender, tá certo? Vamos iniciar a aula de hoje com uma frase em que aqui a gente já encontra coisas do passado. Ó. In the end, aqui a gente não fala the end, porque o end é a próxima palavra começa com uma vogal, então muda o som do nosso artigo, tá bom? In the end, we only regret the chance we didn't take. Tá aqui a frase dizendo big chance. Você sabe o que é chance? Big chance, tá? Então, qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é nós entendermos que, no fim, nós só não aprendemos, nós só nos arrependemos das chances que nós não aproveitamos. Gente, chance é pior, chance é oportunidade, né? É pior do que perder dinheiro. Se você perde uma chance, você tivesse perdido dinheiro, era mais tranquilo, tá bom? Por quê? Porque a chance, ela abre o seu mundo, abre o seu leque. Por exemplo, na primeira oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês, eu não pensei duas vezes. Inclusive, o professor André Riceliano me procurou porque sabe da coragem que a gente tem. Uma oportunidade como essa, é que nem ele disse, sangue nos olhos, então é pressão. E ele disse, Rony, tu vem, eu disse, já estou aqui. E aí a gente está aqui junto e é uma alegria trabalhar com o senhor, professor. Pois é, uma coisa importante, como o professor falou, é melhor perder dinheiro do que perder chance. Por quê? Porque quando você perde dinheiro, você trabalha e ganha mais dinheiro. Quando você perde uma oportunidade, ela não vai voltar como o dinheiro, certo? Essa é a nossa provocação de hoje. Pior do que ônibus. Ônibus ainda você perde ele hoje, agora, mas amanhã ele passa no mesmo horário. Chance, perdeu, já era. Tá bom? Então, ó. Professor, desculpa. Volta lá um slide, perdão. Gente, tem uma brincadeira nessa foto aí. Abre essa foto pra gente aí, pessoal. Temos aí, ó. Chance, aí tem um G em cima, tá vendo? Ó? Change. Que legal. Então, chance, que é chance em inglês, que também é chance em português, né? Também é confundido com change, que é mudar. Então, quando você tem uma grande oportunidade, você também está tendo uma grande oportunidade de mudança também. Pois é, e às vezes as pessoas perdem essa oportunidade por conta do comodismo que é estar no lugar onde está, né? E aí a gente vai avançar aqui com essas frases, que a gente tem muita coisa de efeito hoje para vocês, tá bom? Então, percebe esse daqui. Opportunity is missed by most people because it's dressed in overalls and looks like work, ok? Então, mas Edson disse essa frase, que a gente tem aqui situações de passado. Aqui a gente tem uma situação que eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente tem o didn't, dizendo que o meu tempo verbal é o passado. E nessa frase de agora, nós temos aqui missed, uma palavra que nos coloca no passado, dressed também, né? E aí quando a gente não tem conectores, que seriam os nossos auxiliares, nós temos palavras que estão caracterizadamente no passado. E como é que a gente sabe disso? A gente vai chegar lá já já. Ou melhor, vou adiantar logo para vocês. Elas têm uma partícula que evidencia que elas estão no passado. Nesse caso aqui, o ED no final das palavras pega meus verbos e quando a gente encontra um ED na palavra,
A característica é que ela esteja conjugada no passado. Quer dizer que todas? Não, mas a característica. Vamos lá. Olha aí. A gente destacou para que vocês percebam, mas a frase em si, ó. Acho que o link aqui não... Peraí, deixa eu voltar. A frase em si é o seguinte. O que nós queremos que vocês percebam... Eita, peraí, que deu uma volta aqui. A oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque está vestida de macacão e parece um trabalho. Ou seja, quando você vê essas oportunidades, você não pensa em chegar ao 100% de onde você está. Você só pensa que no começo é árduo, é difícil, não é tão bonitinho como esse macacão aqui dessa moça, tá? É um macacão de alguém que trabalha como mecânica, é alguém que está sujo de graxa, é um macacão de alguém que está ali com a mão na roda, fazendo a engrenagem da sua vida avançar. Mas aí você só olha para as dificuldades e deixa a oportunidade passar. Pois é, essa mensagem é interessante porque tem um truque linguístico aí. Mas antes, sobre a própria mensagem em si, essa questão do macacão, de estar disfarçado, a oportunidade está disfarçada de macacão e de trabalho. É porque, em geral, as pessoas só querem as oportunidades boas, que aparentam ter uma vantagem gigante para você. Mas, na verdade, muitas boas oportunidades estão disfarçadas de coisas que não parecem ser fáceis, coisas que parecem ser difíceis. Essa dificuldade é apenas o começo, sempre tem uma evolução a partir disso. E outra coisa, a palavra overall em inglês, sem o S, dependendo da colocação, dependendo da situação, ela significa em geral. Mas se, no caso da frase aí, overalls é macacão. Então rola uma brincadeira aí com a palavra overalls aí, porque como ela tem praticamente dois sentidos, os dois sentidos têm a ver com a frase. Olha que legal. Estudando aqui ao máximo. Então, aqui nós temos porta. E uma dessas pode ser a sua porta. E a oportunidade pode estar querendo bater a sua porta. E você não sabe. Ou não abre, ou não está perto, ou não está atento, não está preparado. Você percebe as oportunidades quando elas aparecem? Será que você percebe? Será que você entende quando a oportunidade aparece na sua vida? Porque este camarada aqui disse que a sorte nunca existe. Existe a preparação, mas... É isso aí. Ele diz assim, ó, luck never existed, ou seja, sorte nunca existiu. Então, o que é a sorte? Tem no próximo slide da gente aí, ó. Ele diz o seguinte, luck is the result of opportunity and preparation. Albert Einstein. Então, quem também diz isso aqui, para quem gosta de futebol, é Vanderlei Luxemburgo, né? A questão de futebol, disputa de pênalti, as pessoas dizem que pênalti é loteria, ele disse, não, nada de loteria. A tradução para o livro. Pênalti sim, ok. Sorte é o resultado de oportunidade e preparação. Então, isso aí é só sorte, né? Você não vai ganhar na loteria se você não jogar, se você não investir dinheiro. Então, sorte em termo não é tão assim, tá bom? Ou seja, no decorrer da nossa vida, vai surgir várias e várias oportunidades. Só que você não pode ficar esperando as oportunidades. Você tem que se preparar para o melhor. E aí, quando surgir essas oportunidades, vai casar a sua preparação para as oportunidades. No caso aqui, vocês estão tendo a oportunidade de aprender inglês e, com certeza, o futuro de vocês da geração pós-digital envolve cada vez mais a língua inglesa. Estando preparado para ela, as oportunidades vão estar abertas para você. Olha, que legal. Então, vamos lá. O que são os verbos regulares que a gente está tratando e tentando iniciar nessa aula de hoje? Regular verbs in the past tense are formed by suffix ed, ou seja, até aqui para ajudar nosso coleguinha dali, o Plínio. Verbos regulares no passado são formados pelo sufixo ed. Continuando. Ambos, ou melhor, em inglês. Both in the simple past tense and the tense constituted by the past participle. Ou seja, tanto no passado quanto nas constituições do passado, o futuro do pretérito, o passado perfeito e por aí vai, tá bom? Então, esse dele é colocado em várias situações, certo, pessoal? Só aqui usando três exemplos para vocês. O verbo regular é formado pelo sufixo ed, como a gente viu. Então, eu tenho no presente. É bom fazer essa comparação entre um e outro para vocês se situarem. No presente, walk, caminhar. Walked, caminhou, tá? Watch,
assistir, pelo que o olho dele já está fechando ali, ele já assistiu, já está quase dormindo, tá? Watch, watch it. E help, help it. Alguém ajudou alguém, ajudar, ajuda no presente, alguém ajudou alguém, a mão já está pegada ali, já vai puxar alguém para o lado de cá. Então, a partícula de passado nos verbos, vocês viram que a única diferença de um para outro é que a gente acrescentou o ED no final, percebeu? Ó, aqui, aqui, lá embaixo também. Então, tudo isso que todos esses tempos verbais aqui, todos esses tempos verbais, eles estão sujeitos a sofrer alteração com o nosso ED, para colocar o verbo no passado, e o nosso professor André Riceliano vai continuar daqui esse pedaço da aula. Pois é, então, olha, no passado, não quer dizer exatamente o passado, quer dizer também o particípio passado. Então, lembrando a você, então, sei lá, jogar, joguei, está no passado, e jogado está no particípio passado. Então, esse particípio passado é o ado, edo, ido, tá bom? Beleza, então, ó, seguindo aqui, primeiro vamos para o Simple Past. Vamos ver um exemplo do Simple Past. Temos assim, ó. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Ou seja, não chore porque isso acabou. Sorria porque isso aconteceu. Ou seja, né? Não é para você lamentar, é para você dar tudo, dar graças, né? Não é para você lamentar porque aquela coisa boa acabou. Você tem que agradecer porque aquela coisa boa aconteceu, né? Nessa frase, pessoal, temos o Simple Past, ou seja, o ED sendo usado no passado simples aí. Apenas o pronome e o verbo no passado. Próximo aqui, vamos ver. Ah, tá, a tradução, né? Tá aí, ó. Não chore porque isso acabou. Como eu falei para vocês, ó, sorria porque isso aconteceu. Próximo, Present Perfect. Apesar do nome ser Present Perfect, não tem nada a ver com presente. Ele está relacionado ao passado, certo? Nós usamos em inglês o Simple Past, passado simples, e o Present Perfect, que é o passado. O Simple Past, ele é usado quando você tem uma referência temporal. Já o Present Perfect é quando você não menciona a referência temporal, certo? Ou seja, como na maioria das vezes a gente não menciona a referência temporal, a gente vai usar a maioria das vezes o Present Perfect. Vamos usar, na maioria das vezes em inglês, o Present Perfect, então é bom ficar atento a ele. Como funciona ele? Ó? Você usa o verbo have como auxiliar e o verbo com esse ed. Esse verbo com ed não é passado, é particípio, tá? Ado, edo, ido. Como que diz o seguinte, ó. I've liked you since I met you. Ou seja, eu tenho gostado de você desde que eu encontrei você. Ou seja, esse tenho gostado vai virar gostei também, igual ao português, né? Então perceba que usamos aí o ed também no Present Perfect. Tradução. Seguindo, pessoal. O próximo aqui é o Past Perfect, ou seja, todo esse tempo verbais que tem o tal do perfect vai usar o verbo have como auxiliar e o verbo principal no particípio passado, tá? Observamos aí então, ó. Defeat is a state of mind. Nobody is ever defeated until defeat has been accepted as reality. Ou seja, temos a palavra defeat 3 vezes, né? Olha lá, defeat, defeated e defeat também. Ou seja, essa palavra defeat é derrota, derrotar, derrotado. Então, observando o ed, percebemos que está no passado, vamos traduzir juntos, ó. A derrota é um estado da mente, né? É um estado mental. Nobody is ever defeated until defeat has been accepted as reality. Ninguém está, de fato, derrotado até a derrota ter sido aceita como realidade. Frase de Bruce Lee. Olha aí a tradução, né? Como eu acabei de gerar com vocês. Vamos agora para o Future Perfect, ou seja, o futuro perfeito. Novamente, quando tem um tempo verbal perfeito, tem um verbo have, tá? Então, ó, if I fail, at least I will have failed by my way. Ou seja, se eu falhar, ao menos, esse at least é importante, de alta frequência, é um termo muito usado, tá? Ao menos eu terei falhado por mim mesmo.
por minha conta, certo? Ou seja, usamos aí o ED novamente para expressar o particípio ou o passado. Agora, conheça as regras. Com esse slide aí, vou pedir para a produção aumentar esse slide, porque a gente vai ter que se conscientizar aí sobre as regras para usar o ED, que não é tão simples assim. Know the rules. Do you know the rules? Você conhece as regras. Existem umas regras e talvez você ainda não conheça. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para as regras, ok? Tem também uma regra de pronúncia, que infelizmente para essa aula não vai rolar, mas tem uma regra de pronúncia também. Em alguns casos, existem regras ortográficas, que é o que a gente vai se concentrar hoje, tá? Se o verbo terminar em Y, retira-se o Y e acrescenta IED. Por quê? Não é necessariamente o verbo terminar em Y, em consoante antes de o Y, tá? Se acontecer de ser uma vogal, você só coloca o ED, como no caso do verbo play. Bota o ED no final, tá resolvido. Joga, jogou. Mas se terminar em consoante antes desse Y, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar o Y, ó, retirou o Y, e acrescentamos o I para o lugar do Y e o ED normalmente. Isso é regra. Lembra do Chicó? Por que é assim, professor? Não sei, só sei que foi assim. E a gente vai seguindo. Estudar, estuda, estudou. Mesma coisa do verbo tentar. Try, tá? Tira o Y, bota o I no lugar do Y e repete o ED. Beleza? Ó. Verbo viver. Como é que a gente faz aqui, ó? Verbo viver. Ele já termina em E. Então eu boto um E e um D, vai ficar dois E juntos, ou eu só boto o D. Os verbos que terminam em E, a gente só acrescenta o D, tá, pessoal? Não precisa colocar dois, não. Aproveita o E que já está na frase, bota o D, está resolvido. Lived, like, ok? E nos verbos que possuem uma sílaba tônica de as duas sílabas são terminados em CVC, como a gente costuma dizer, né? Consoante, vogal, consoante. Nesses casos, que são palavras que a gente diz de uma vez só, ó, drop, stop, né? Nesse caso, a gente vai trocar. E aí tem uma coisinha com prefer também, né, professor André? Que a gente acaba dizendo, ele acaba também entrando nessa regra de a gente dobrar a consoante, certo? Então veja, consoante, vogal, consoante. Perceba aqui, drop it, stop it, preferred. Né? Então a gente vai colocar... Desculpa, esse consoante, vogal, consoante tem que ser tônico, certo? Tem que ser a sílaba mais forte. Como é o caso do prefer, esse fer é que é a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Então necessariamente não os monossílabos, né? Não as palavras menores, mas aí a gente tem também a questão da sílaba tônica, tá certo? Então vamos lá, para exemplos. Ó, it barked all the time. Ele latia o tempo todo. Como é que é esse verbo aqui, sem estar no passado? Bark. Tira o ED somente, tá bom? Ele late o tempo todo. Quando eu coloco o ED no verbo, ele vai para o passado, ele latia o tempo todo. She danced very well. Ela dança muito bem. Mas aí eu quero agora colocar no passado. She danced very well, ok? They have lived here since 2010. Ou seja, eles moram aqui desde 2010. E aí a gente tem live, que é presente, lived, para passado. Beleza? Mais frases, mais exemplos. We will have traveled that date. Nós temos viajado naquela data. Então, todo período esse pessoal gosta de viajar. E aí agora, como é que eu faço? Professor, we will have. Eu estou vendo will ali, eu estou vendo futuro. Como é que eu tenho agora o traveled no passado aqui? Pois é. Esse aí, gente, é o que a gente viu lá atrás. É o future perfect. Ou seja, todo tempo verbal que é o perfect, ele além de ter o verbo have como auxiliar, o verbo principal, ele vai estar no particípio passado, mas é o particípio passado, a do é do ido, tá? E esse verbo auxiliar, que é o verbo have, se é o presente perfeito, ele está no presente. Se é o passado perfeito, esse verbo auxiliar have vai estar no passado,
Como o caso aí é futuro perfeito, o verbo auxiliar have vai estar no futuro também. Ou seja, vai ter o futuro ali no auxiliar, porém vai ter a expressão do participo passado no verbo principal. Ok, então vamos lá, continuando. It has changed my opinion. Isso mudou minha opinião. Né? Mudou minha opinião. Então eu tenho chance, já tenho o que é que eu faço no final? Só acrescento o D, tá certo? Mesma coisa no move, aqui, I moved to Recife in 2020. Eu me mudei para Recife em 2020, na verdade eu agora em 2021, porque eu acabei de chegar há 2 meses, ok? Então vamos lá, temos algumas frases que a gente quer, nossa aula falta 3 minutos para encerrar, e a gente quer que vocês não demorem tanto naquele reloginho lá. Perceba aqui, celebrate what we have accomplished, but raise the bar a little higher each time new success. Ou seja, esta frase daqui, eu queria primeiro, antes de vocês traduzirem, que vocês percebessem o que é que indica que essa frase está no passado. Quais são as partículas que me mostram que essa frase está no passado? A gente trabalhou aqui os verbos regulares, então, ó, aqui nos mostra aqui nós temos ED, ó, nessa palavrinha, volta aqui, isso, em mim, aqui nós temos ED, e aqui também nós temos suficiente para nos mostrar que o nosso tempo verbal aqui é o passado. E a frase, se você aproveitou o tempo e corrigiu e traduziu, celebre o que você conquistou, mas aumente o sarrafo. Percebe aqui, em Jogos Olímpicos, ó, aumente o sarrafo um pouco mais cada vez que você obtiver o sucesso. Então você passou, avançou, conseguiu, não fique conseguindo ali sempre, vá para um nível mais difícil. Desafie-se, porque a vida faz isso conosco. All the time, todo o tempo. E aí eu queria saber uma coisa de vocês. É difícil a gente poder aumentar o sarrafo das nossas vidas? Não. Só basta querer aproveitar as nossas oportunidades. Então, o que é que a gente gostaria de sugerir a vocês? Tanto em nível, tanto em gramática, quanto em pronúncia, que você saia aumentando esse sarrafo na sua vida, no seu jeito de estudar inglês. Essa nossa aula, aproveite, reprise, printe o que você gostar, pause aquilo, volte de novo. Não deixe às vezes a aula passar corrida se você está conosco pelo YouTube, porque tem coisas aqui que a gente consegue aumentar, a gente consegue fazer outras vezes, tá certo? Então, por exemplo, essa frase daqui, você pode mudar um ou outro verbo dessa frase sem tirar o sentido da frase e você está usando vocabulário. Então não seria legal, não seria interessante? Seria. Então, para nós finalizarmos, eu queria agora que você olhasse bem aqui para mim e me dissesse o que foi que você fez no verão passado. O que é que você aprontou no verão passado? Porque passado, nós temos aqui, ó. Tell me what you did last summer. Professor, cadê o ED aqui? Não tem ED, tem um auxiliar que nos mostra que nós estamos no passado. Me diz o que você aprontou no verão passado nos comentários da nossa aula no YouTube, ou pega ali uma imagem, uma frase bacana daquilo que você fez e posta lá nas redes sociais. Eu me despeço aqui, professor André Celiano, um prazer estar com o senhor. Vamos lá, então é isso aí, gente. Essa aula sobre o passado, um geralzão sobre o passado, e ainda preparar uma aula especial sobre a pronúncia desse ED também, tá? Até a próxima.